Ai, ai. Ó, a gente agora tá com 2 pontos de diferença. Isso em 1983. Começamos com 76 com um pontinho. Aí você achou pouco? Um pontinho? Ah, falei pra você sentar, né? Senta aí, porque agora a gente vai pra 1984. Meio ponto entre Prost e Lauda. Estreia do Ayrton Senna. E um momento em que a gente vai dizer que o crime não compensa, Maxito. Verdade, Ai. né, Caliquinha? Que o crime não compensa. Indo por partes, né? Esse campeonato que foi o mais apertado em termos de pontuação entre primeiro e segundo colocados, que foi justamente o que a Caliquinha falou. Uma distância de apenas meio ponto. Mas o porquê desse meio ponto, muitos que não acompanhavam a Fórmula 1 nessa época perguntam, mas quando que a Fórmula 1 teve a pontuação de meio em meio? Isso nunca existiu. E aí a gente vai pegar a sequência dessa história e tem a ver com a Ayrton Senna, tem a ver com a estreia dele na Fórmula 1, tem a ver com a quase primeira vitória do Ayrton Senna no seu ano de estreia com a Toleman no Grande Prêmio de Mônaco. E ele é rei lá, né? Ele é rei. É na época que ultrapassava, né? E deveria ser mais... na época que tinha ultrapassagem, Calinha. Se você acompanhasse a Fórmula 1 nessa época, você ia gostar um pouquinho mais de Mônaco. Então, primeira coisa, a gente trouxe a imagem aqui do carro do nosso querido Ayrton Senna. Olha, asa móvel, tinha que ter 2 asa móveis, porque o carro tinha 2 aerofólios nessa época. Olha como era diferente os carros da Fórmula 1 nessa época também, né? O carro do Senna ali com 2 asas traseiras. O Senna que estreou na Fórmula 1 nesse ano, uma equipe que chamava-se Toleman, uma equipe que na época era muito pouco competitiva. E já na sua primeira aparição no Grande Prêmio de Mônaco, acontece o que, Calinquinha? Uma bandeira vermelha, que nós temos imagens dela aqui para vocês, que é essa aqui, uma bandeira vermelha na metade mais ou menos da prova, e na sequência a gente vê a chegada desse Grande Prêmio. O que aconteceu? Para quem não é da época, vê ali o Alain Prost, né, parando o seu carro ali logo após a linha de chegada. O Senna, pessoal, que vinha... O Senna largou, eu não lembro que lugar ele largou, mas ele passou vários pilotos ao longo dessa prova. Ele vinha virando mais ou menos de 2 a 3 segundos mais rápido do que o Prost nessa corrida, nesse momento da chuva. Nesse momento da chuva, não. Choveu a corrida inteira. Não é que choveu mais ou menos no momento que pararam a corrida. E aí 2 coisas que o Senna era bom, né? Um Mônaco, e um pelo chuva. amor de Deus, e outro chuva. Quando você até de patinete ele ia ganhar essa corrida. Óbvio. E aí o que dizem por aí, naquela época... Agora é a treta? Aí é a treta que o crime não compensa. Dizem que o presidente da FISA, que chamava FISA na época, não era FIA, mas é a mesma coisa, o Jean-Marie Balestre, ele não queria que o Senna ganhasse aquela corrida de Mônaco, que ele queria que o Prost, melhor dizendo, ganhasse. Não é que ele não queria que o Senna ganhasse, ele queria que o Prost, que era francês... Ele tinha um favorito. Tinha um favorito, ele também era francês. O Prost estava liderando a corrida, o Senna vinha avoando para superar o Prost pela primeira posição, e aí o Balestre dizem que deu uma ordem para darem uma bandeira vermelha, ou seja, encerrarem a corrida por ali, em função da chuva essa que já estava caindo desde a largada. Muito tempo. Só que, quando você acaba uma corrida antes do tempo, você não consegue dar toda a pontuação dependendo do momento que você acaba a corrida. Se você tem menos de 75% da corrida completada, você só pode atribuir metade da pontuação para quem pontuou. E naquela época, o primeiro colocado da Fórmula 1, diferentemente de hoje em dia o primeiro colocado ganha 25 pontos, naquela época o primeiro colocado ganhava 9 pontos. E o segundo colocado marcava 6 pontos. E por que essa matemática é importante? Se o Prost tivesse terminado em segundo e o Senna ganhado aquela corrida, o Prost marcaria 6 pontos. O Prost acabou marcando 4,5 pontos, que é 9 dividido por 2, porque a corrida foi terminada antes. E o Prost acabou perdendo esse campeonato por meio ponto para o próprio Nick Lauda, que era seu companheiro de equipe. Então, por que a gente brincou aqui que o crime não compensa? Se o Prost, em vez de ter marcado 4,5 pontos, com a vitória dividida por 2, tivesse marcado 6 pontos e chegado em segundo atrás do Senna, ele ganha aquele campeonato. Só que, em função disso, ele marcou 1,5 ponto a menos do que ele deveria ter marcado e acabou perdendo esse campeonato pro Nick Lauda, que naquele ano conquistou seu tricampeonato em 84 pela McLaren, e o Prost foi vice-campeão por meio ponto, que foi a menor distância entre primeiro e segundo colocados da história da Fórmula 1. E já que estamos falando de colocados, vale colocar a ceninha aqui, ó. Põe na tela, Lufinha, porque é a cara de chateadíssimo do Senna.
E de constrangido do Prost, né? A gente viu ali, esse é o pódio de Mônaco, né? Que ainda era naquele palanquinho, né? O Mônaco até hoje é assim. O Prost ali sem graça, né? Aquele sujeito do meio, eu não sei nem quem é, mas tá mais sem graça ainda. Mas sempre tem uns que a gente fica... Entra lá. E Senna ali, olha que cena que cena incrível, né? Porque assim, normalmente, quando a gente vê um piloto chegando pela primeira vez no pódio na Fórmula 1, independente de qualquer coisa, é alegria. Claro. Senna, e isso demonstrou também o quanto o Senna era determinado, porque assim, é o primeiro pódio da Fórmula 1, da carreira dele na Fórmula 1, né? Mas é uma corrida que ele sabia que ele ganharia. É uma corrida que ele sabe que foi feita uma coisa ali que não foi legal e com isso tiraram a chance de vitória dele para aquela corrida. Então essa cara de chateado do Senna, mas dali para frente ele conquistou muito mais vitórias em Mônaco, que conquistou muitas coisas na Fórmula 1, mas realmente é uma imagem meio diferente, né, de dois pilotos muito constrangidos ali no pódio. Não que eu goste de polêmica, mas assim, já que você falou a respeito dessa bandeira vermelha, ninguém nunca foi atrás dessa bandeira. Porque agora, ultimamente, o pessoal tá meio que recorrendo. Podia aproveitar os advogados. Já coloca que o time na pastinha do Felipe Massa falou, já que você vai em 2008, tem uma questão lá de 84, para dar uma analisada também. Na época se falou muito sobre isso. Como é que foi a repercussão do caso de colocar uma bandeira vermelha para acabar uma prova? Porque ainda hoje é muito contestado, né? Ainda ninguém hoje, sabe, tira, não põe, coloca o safety car, enfim, fica aquela coisa toda. Eu acho que, na verdade, essa é uma pergunta boa que você fez, Kalinka, mas só que, assim, esse negócio de contestar resultados é uma coisa que eu diria que é mais recente. Naquela época, acho que não existia muito disso. Direção de prova, contestar a bandeira, contestar qualquer coisa, a coisa era meio já foi, acabou. Não tinha tanta regra assim, não tinha limite de pista, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, as coisas eram muito mais abertas e ao longo dos anos, e não é que eram melhores, na minha visão, hoje é muito melhor, muito mais regrado, tem que ter regras, porque você não pode ter um esporte que não tem muitas regras. Não que a Fórmula 1 não tivesse, mas tinha muito menos do que hoje em dia. Mas esse negócio de contestar resultado... que hoje tem a regra da regra, o que acaba confundindo. Inclusive, 2021 deu um bom prato cheio pra gente falar tem aqui. Mais uma coisa para ser averiguada. Mas naquela época aquilo ficou por isso mesmo. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada, mas com isso o próprio beneficiário daquela situação de Mônaco, que foi o Prost, acabou sendo prejudicado pelo ocorrido. Sim.